Hoje eu vou abordar um pouco mais sobre o tema da depressão. Você sabia que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a depressão é a maior doença incapacitante do planeta hoje? Ou seja, a pessoa fica incapaz de trabalhar, de estudar, de fazer suas atividades diárias devido ao transtorno, que é um dos mais comuns, né, juntamente com a ansiedade. E você sabia também que os jovens também têm depressão? Muitos adolescentes e jovens estão tendo depressão atualmente, né? Podemos considerar que a depressão é a doença do século XXI, né? Uma das mais importantes aí para ter a nossa atenção. E é um transtorno mental que se caracteriza pelo seguinte, né? Primeiro, uma melancolia, uma tristeza profunda, que fica permanentemente durante um tempo, né? Definido pelo padrão, né? do manual dos psiquiatras. Também tem uma perda de interesse pelas atividades que a pessoa antes gostava de fazer, ela deixa de ter. E por essa incapacitação, né? A pessoa não tem forças, né? Às vezes, para levantar da cama e trabalhar, estudar. Então, ela fica muito restrita, né? Nas suas atividades. E tem algumas outras coisas que podem acompanhar a depressão também. Por exemplo, o sentimento de culpa, a baixa autoestima, o excesso de sono, a falta de sono, né? Ou seja, a pessoa tem insônia ou dorme demais. E também a falta de apetite ou excesso de apetite, né? A pessoa começa a comer muito mais do que ela comia antes ou simplesmente não consegue mais se alimentar bem. E uma das coisas que pode acontecer, ao invés da tristeza, é a irritabilidade. Então a pessoa fica extremamente irritada, qualquer coisa ela perde a paciência, e aí isso ela se isola, né, das pessoas. O isolamento é bem característico também da depressão. E nos casos mais graves pode se instalar a desesperança, que é aquele sentimento ou pensamento que a pessoa tem de que as coisas nunca mais vão melhorar, nunca mais vão ser boas igual eram antes. Ela se vê como sem saída, né, sem luz no fim do túnel. E essa condição da desesperança é um dos fatores predisponentes do suicídio, que é o efeito mais grave desse transtorno, né? Por isso a gente precisa prestar bastante atenção, né, com a situação da depressão no mundo hoje. E a terapia cognitivo-comportamental, ela tem se mostrado uma das terapias mais eficazes, né, dentro das psicoterapias, uma das mais eficazes no tratamento da depressão, que deve ser feito também junto com o tratamento psiquiátrico muitas vezes. Muitas vezes é preciso a pessoa tomar um medicamento e fazer a psicoterapia para ela tratar da sua depressão. E como que a TCC trata, né, da depressão? A gente usa algumas técnicas como a psicoeducação, que eu já fiz um vídeo, né, explicando o que é a psicoeducação. Nesse caso, a gente explica ao paciente o que envolve a depressão, o que acontece no cérebro, com o seu comportamento, seus sentimentos, seus pensamentos. E também busca identificar ali com o paciente que tipo de pensamentos, que tipo de crenças, pensamentos automáticos que estão mantendo ele naquele círculo vicioso da depressão, né? Ou seja, a maneira como ele pensa, a maneira como ele age, faz com que reforce o sentimento de tristeza, de depressão, de isolamento e desesperança, né? E ajuda o paciente a sair desse círculo. Como que a gente faz isso? Por meio da reestruturação dos pensamentos do paciente. Tá? Então essas são algumas das técnicas, né? Claro que existem muitas outras técnicas, como por exemplo a ativação comportamental, né? Uma das primeiras técnicas que são usadas na TCC para ajudar a pessoa que tem a depressão. Então o que é importante? Se você tem sintomas, ou algum familiar, algum amigo tem esses sintomas que a gente citou, é muito importante procurar ajuda profissional, não se isolar, não tentar ficar sozinho, porque até acontece às vezes da depressão passar. Mas ela também pode evoluir para o caso mais grave, né, que a gente falou aqui, da pessoa ter vontade de se suicidar, né, ter ideias de suicídio. Então é muito importante buscar tratamento. O que é importante saber? Que a depressão tem tratamento. Então, se você ou algum conhecido está precisando, procure um profissional para te ajudar, um psicólogo, um médico psiquiatra, eles vão trabalhar juntos, né, para ajudar nesse tratamento. Ok? Obrigada.